Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra, hoje 33º dia. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui juntos novamente, louvo a Deus pela sua vida, amém? Já convido você também que chegou aqui nesse vídeo, que caiu aqui de paraquedas, vou te explicar. O nosso propósito consiste basicamente em todos os dias assumirmos um compromisso diário para nos reunirmos e lermos juntos a palavra de Deus. Palavra de Deus que é essencial para a caminhada do cristão. Se você é cristão, você precisa ler a Bíblia todos os dias. E aqui de uma maneira simples, fácil, direta, a gente lê a palavra de Deus, nos alimentando, fortalecendo nossa fé. Palavra de Deus que nos liberta, que nos ensina os caminhos que o Senhor quer que a gente como cristão siga. Amém? Então já convido você a clicar acima na playlist, se inscrever no canal e começar o seu propósito no primeiro dia. E grandes coisas o Senhor fará na sua vida, como já tem feito na minha, na vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão participando desse propósito. Amém? Deixa Deus falar com você. É uma maravilha. Antes de iniciarmos a leitura no dia de hoje, convido você também a deixar o seu like, que é muito importante você fazendo essa sua parte tão simples, não paga nada, deixe seu like e fortaleça o canal, assim a plataforma entende a relevância desse propósito e compartilha com outras pessoas que precisam participar, ler a Bíblia e serem incentivadas, amém? Então vamos agora orar ao Senhor, apresentando nosso dia, apresentando nosso propósito, agradecendo, para de seguida começarmos a leitura do dia de hoje, amém? Feche seus olhos, conecte-se com o Pai, você é filho, você é filha, você tem intimidade para falar com Ele. Amém? Deixe de lá todas as angústias, preocupações, problemas. Agora é o momento de você ouvir a palavra de Deus, de você ler e ouvir o Senhor falar ao seu coração. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, ó Deus, graças te damos por mais uma vez permitir, Senhor, estarmos aqui juntos à Tua presença. Ó Papai, obrigado pela Tua misericórdia que se renovou este dia sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Continua nos abençoando com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu Espírito Santo e que hoje, mais uma vez, conduza, Senhor, conduz o Espírito Santo a nossa leitura, abre os nossos corações, abre nossa mente para o entendimento daquilo que é a Tua vontade em nossas vidas. Senhor, faz cair por terra toda a seta do inimigo contra a nossa vida, contra o nosso propósito. Que nós venhamos cada vez mais nos esvaziar de nós mesmos e nos encher da Tua presença. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Abra agora a sua Bíblia no livro de Êxodo. Vamos dar início ao 33º dia da nossa leitura. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 15. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 15. Amém. Todos encontraram Êxodo capítulo 15, o cântico de Moisés. Começa da seguinte forma. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso, o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas com pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor porque os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas? Estendestes a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistêia.
Ora, os príncipes de Edom se perturbam, os poderosos de Moabe se apodera o temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Glória a Deus. Dando continuidade, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas amargas tornaram-se doces. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Glória a Deus. Dando continuidade agora, capítulo 16 de Êxodo. Amém? Êxodo 16, Deus manda o maná. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dá-se-á que, ao 6º dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda codornizes. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial pela manhã. Jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-as os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou:
colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um o quanto podiam comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. O povo de Israel recolhe o maná. Versículo 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete dele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se às vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efá. Glória a Deus. Agora vamos concluir a nossa leitura no dia de hoje. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 17. Amém? Todos abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 17. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando a nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A vinda de Elias. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista, a cura de um jovem possesso. E,
quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: É por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Versículo 22. De novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos, mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Glória a Deus. Mateus capítulo 17 finalizamos hoje o 33º dia. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, graças te damos por esta oportunidade. Mais um dia, Pai, da nossa leitura. Obrigado, Espírito Santo, por permanecer conosco. Continua no dia, Pai, de hoje com cada um dos teus filhos que aqui estão. Obrigado por ter falado aos nossos corações. Protege, abençoa o restante do nosso dia e que amanhã nós possamos estar aqui juntos novamente, firmes e fiéis diante da Tua palavra, para ouvir a Tua doce voz falar aos nossos corações. Assim oramos, te agradecemos porque Tu és fiel, Tu és santo, és maravilhoso, és o Deus da nossa vida. Obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus, finalizamos mais um dia. Amanhã estaremos aqui novamente. Já sabe, confira se você deixou o seu like, deixe seu comentário aqui abaixo, comente de qual cidade você está nos assistindo. Quero conhecer um pouco mais de cada um de vocês que estão chegando no nosso canal e participando do propósito do Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.